A tentação de Jesus. Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13. Esta passagem bíblica, apesar de apontar para um contexto específico da vida do nosso Senhor, pode muito bem nos servir de aviso, de alerta, quanto às estratégias do inimigo para nos fazer pecar. Perceba que, assim como no caso de nosso Senhor, o diabo não pratica o pecado em nós. Ele simplesmente oferece a oportunidade para que nós possamos o praticar. Versículos 1 e 2. No deserto, durante 40 dias. Aqui o Senhor Jesus estava no início de seu ministério. Talvez o inimigo pensasse que ele ainda estivesse fraco, que não tivesse certeza de sua missão. Então, levou-o em espírito a atravessar o deserto durante um tempo demasiadamente longo para o homem. E neste contexto, o inimigo resolveu oferecer a Jesus possíveis ambições. Quais serão as ambições que o inimigo está nos oferecendo? Será que conseguimos refletir e perceber? Ocorre que nosso Senhor já nasceu pronto, e que, diferentemente de nós, não será a escassez no deserto ou o tempo demasiadamente longo de caminhada que o faria desistir de sua missão. Na verdade, espere-se que também não seja o suficiente para nos fazer retornar. O deserto aqui pode ser comparado às dificuldades da vida, às lutas que nós temos travado nos piores momentos de nossa vida, inclusive no que diz respeito à nossa caminhada espiritual. Os 40 dias aqui podem na verdade ser 3 anos de desemprego, 5 meses em uma cama de hospital e por aí vai. No entanto, não bastando o deserto, não bastando o tempo de peregrinação, o inimigo ainda nos envia suas flechas inflamadas. E diferentemente do que muitos dizem, o veneno aplicado nelas para nos atingir não são os pecados, e sim as condições para que eu e você o pratiquemos. Ele nos induz ao erro, mas quem decide errar somos nós. Versículos 3 e 4. Se és filhos de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. É certo que o inimigo não dirá a mesma coisa para nós. Ele sabe que não temos esse dom. No entanto, se estivesse em nossas mãos fazê-los, como diríamos, o que faríamos? E qual seria a nossa decisão? Vamos contextualizar. Nós estamos no nosso deserto já faz algum tempo. Estamos aflitos, precisamos que a solução para aplacar nossa fome e nossas necessidades apareça o quanto antes. E de repente, nós temos a oportunidade de puxar o tapete daquele colega de trabalho concorrente direto para a imediata promoção. Vemos o bilhete premiado da loteria cair do bolso do vizinho. Temos a oportunidade de vender nosso carro por um valor absurdamente superior a um irmão da igreja não muito bem informado. Ou outras diferentes situações que poderiam resolver nossos problemas e nos tirar da fome, da necessidade que estamos passando neste deserto. O que nós faríamos? Sejamos verdadeiros conosco mesmo e façamos desse momento uma hora para nos confessar ao Senhor. É lógico que não foi essa a tentação de Jesus. Ele poderia fazer das pedras seus pães sem praticar nenhum pecado, mas nós não. Nossas pedras, que podemos até comparar às riquezas, não podem virar pães, mas sim tropeço para nós e para muitos irmãos. Estejamos prontos a resistir, queridos irmãos. Versículos 5 a 8. E elevando-o mostrou-lhe, num momento, todos os reinos do mundo. E dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos. Pensemos que, independente de termos transformados aquelas pedras em pães ou não, neste momento ainda sentimos fome, até porque o pecado não tem fim. Ainda estamos em nosso deserto, e então nos deparamos com outras oportunidades. Agora podemos nos apropriar de um trabalho que não é nosso e conseguir uma promoção jamais sonhada. Ou recebemos um suborno para votar contra ou a favor em uma determinada demanda, na promessa de que ao sair dali poderemos alcançar um posto muito melhor em outra empresa. Quem sabe a oportunidade de fraudar uma ata de reunião para garantir uma vitória que não obtivemos e assim garantir nossa eleição.
ou qualquer oferta ou oportunidade que nos possam levar a ter poder sobre algum grupo, alguma empresa, alguma gestão. E mais uma vez, o que faríamos? Vamos ser sinceros e refletir. Se antes Jesus foi tentado com pães e agora o inimigo lhe oferece poder, conosco não é diferente. Podemos ouvir o diabo nos oferecer riqueza, poder, influência, posição social, por diferentes contextos dentro e fora da igreja, e muitas vezes nos envolvemos com comportamentos que podem até ser bem vistos no meio político, lá fora da igreja, mas que não o são para um verdadeiro cristão. E às vezes fazemos isso até dentro da própria igreja. Não permitamos, irmãos, não permitamos. Estejamos prontos a resistir. Versículos 9 a 12. Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. A terceira tentação a Jesus pode também ser relacionada ao orgulho. O inimigo estava tentando, aliás, queria ver o Senhor Jesus tentar a Deus. Quantas vezes ouvimos, ou às vezes nós mesmos falamos de nossos irmãos, frase como: o irmão está com medo? É crente fraquinho, é? Ah, o irmão não tem fé. Para nos incentivar a tomar decisões não prudentes nessa vida. Será que ao fazer isso não estamos levando nossos irmãos a tentar a Deus? Ou ainda, quando por orgulho e sentimento de grandeza não respeitamos as placas de trânsito, quando não cumprimos as exigências de segurança no trabalho, quando nos recusamos a usar corretamente o capacete, usar corretamente as máscaras, calçar um tênis ou um sapato para dirigir ou pilotar, quando tomamos os cuidados necessários dentro e fora do nosso lar, nas mais diferentes situações de vida, sejam elas simples ou não, será que não estamos tentando a Deus? Lembremos-nos, irmãos, que Jesus não cedeu às tentações, não tentou a Deus, logo, não devemos tentá-los nós também. Versículo 13. Passadas que foram as tentações de toda sorte, e apartou-se dele o diabo até momento oportuno. É importante ressaltar que essas não foram as únicas tentações realizadas a Jesus. São somente as anunciadas na Bíblia. Bem assim é conosco. O inimigo vive ao nosso derredor, rugindo, tentando nos tragar. No entanto, ele só pode nos tentar. Não está nele o poder de nos fazer pecar, somente o de nos oferecer as oportunidades para praticar o erro. Cabe então a cada um de nós vigiar e orar para não cair em tentação. Será que é isso que estamos fazendo? Estamos vigiando e orando? Estamos buscando em Deus força e sabedoria para resistir à tentação? Peça a Deus que sim, e que Ele nos abençoe. O texto. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele dará culto. Então o levou a Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Dito está: Não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno.